As bolsas têm caído no Brasil ao longo dos últimos dias, muito com a preocupação do risco fiscal que está se impondo no Brasil recentemente. E para tratar desse assunto, eu trouxe aqui o Vini, que é nosso analista aqui de renda fixa da Suno Research. Tudo bom, Vini? Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite. Beleza, Vini. Antes da gente falar o que está acontecendo, já vou fazer um convite para quem não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui abaixo. Bom, Vini, vamos contar aí pro pessoal o que está acontecendo e por que os mercados estão tão estressados. Tá, vamos lá. Acho que principalmente desde a última semana a gente viu, né, bolsa caindo, o dólar subindo, o juro futuro também subindo bastante. Acho que é o principal, inclusive, dessas três variáveis, o mais preocupante é o juro futuro, né? E basicamente por conta dessa PEC da transição aí que tá todo mundo comentando, né? Ela foi apelidada assim. E como o próprio nome diz, né, o novo governo ele montou uma equipe, né, o coordenador é o próprio Geraldo Alckmin, o vice, e estima-se aí já um gasto fora do teto de 200 bilhões de reais. Então a gente tem um teto de gastos, que foi aquela regra lá que o Temer implementou lá em 2016, 2017, que basicamente congela os novos gastos do governo com o limite lá do IPCA do ano, né? E agora a gente já viu aí, já foi enviada essa PEC de transição para o Congresso, ele precisa aprovar de aproximadamente 200 bilhões de reais fora desse teto, o que, assim, né, basicamente para programas sociais, o Bolsa Família vai voltar, o nome, né, já existe o Auxílio Brasil, aquele programa de farmácia popular também vai ter um pouquinho, e o Lula também já prometeu aí reajuste de salário mínimo acima do IPCA, mas o gasto principal é o Bolsa Família, né, que vai ser 600 reais por pessoa por enquanto, mais 150 reais por criança. Então é isso que está trazendo bastante gasto aí fora desse teto que já é implementado. Legal, Vini. Existem algumas pessoas que, na minha opinião, não estudaram tanto a respeito de economia, que veem essa preocupação dos investidores, né, como algo que não respeita, vamos dizer assim, os mais pobres, etc. Qual é o problema de você ter um fiscal desequilibrado, com déficits, né? O nome déficit nada mais é do que prejuízo, pessoal. O prejuízo de hoje terá que ser pago de alguma forma. Exatamente. E isso tem impacto, inclusive, sobre o próprio pobre, certo? Sim. Vira um círculo vicioso que só prejudica, né? Prejudica todo mundo, mas prejudica mais ainda quem está recebendo esse próprio auxílio. Então, se você gasta desenfreadamente, a questão não é nem o programa em si, né? Acho que eu nunca conversei com alguém que é contra o Bolsa Família, por exemplo. Eu acho que a questão é a forma que se faz e as sinalizações que você dá também para o mercado, que inclusive não sou eu e você, né? Somos todos nós, né? Não é um grupo de investidores que está especulando. É quem está nos assistindo, somos nós também, porque nós somos investidores, são pessoas de fora que olham para o Brasil e vê o Brasil como um lugar mais arriscado, né? A responsabilidade fiscal é uma das coisas que os investidores, não só brasileiros como estrangeiros, olham. E daí, na hora que eles olham para o Brasil e veem uma sequência de comunicados de que responsabilidade fiscal não é um dos valores do novo governo, opa, para investir nesse lugar ou para emprestar para esse país, eu demando um risco maior, né? Se é para ganhar 3% ao ano, vou aplicar aqui no Tesouro Americano, 3, 4% ao ano, eu aplico aqui no Tesouro Americano. Nesse lugar arriscado chamado Brasil, eu exijo mais e estão exigindo cada vez mais. As curvas de juros futuros já estão sendo pressionadas para cima e os juros provavelmente vão demorar mais para cair. Os juros também no mercado interno têm uma força de desestimular o consumo e também desestimular o investimento, né? Porque, por que eu vou comprar um imóvel ou um fundo imobiliário se eu posso aplicar no CDI que está me pagando 14, talvez mais, né? Empreender também, né? Empreender, para que eu vou empreender? Para que eu vou começar um negócio se eu posso ganhar 14% no CDI? Então, isso aí tende a gerar menos empregos e, obviamente, que todo mundo quer uma economia ativa, as pessoas buscam empregos e tendo menos empregos, menos renda no Brasil. E quem mais sofre com isso, geralmente, são as classes mais baixas. A pessoa que segue o nosso canal aqui, que é um cara inteligente, um cara instruído, um cara que tem uma renda boa, ele até consegue se proteger. Ele investe fora do Brasil, ele compra títulos
prospera, né, no pós-fixado, às vezes, ganha ali junto com o CDI. Então, a minha preocupação aqui é que este mecanismo de dane-se o fiscal, o que importa é ajudar o mais pobre, não sei se é o melhor caminho para ajudar o mais pobre. Né? Se fosse tão simples assim, dane-se o fiscal, porque a gente vai dar dinheiro para as populações mais carentes e elas vão assim sair da miséria, qualquer país africano que tem uma renda per capita muito baixa faria a mesma coisa e seria muito simples de resolver. Na minha opinião, o melhor programa social é o emprego, e a gente tem que, para resolver as questões sociais do Brasil, temos que fazer reformas que estimulem o emprego e que tragam eficiência também para os gastos públicos, né? Uma reforma administrativa seria um bom começo, certo? Eu concordo, e dá para você ter também, incluir um programa social para quem está na linha ali de extrema pobreza, só que com o que você está falando, com responsabilidade, com a sinalização certa, da forma certa, às vezes sempre sobra um espaço no orçamento, né? É questão de você priorizar ali onde você vai destinar o dinheiro. E você tocou no ponto da inflação também. A gente falou até no vídeo do Copom que a gente fez na reunião de outubro agora, que um dos riscos altistas que o Banco Central coloca na ata lá é sobre o fiscal, um dos principais, né? E essa é uma das armas que a gente tem contra essas atitudes, porque se o Banco Central entender que o nosso risco fiscal está subindo muito e a gente tem um risco aí além do que tinha antes, ele pode simplesmente continuar subindo o juro, né? A dívida vai aumentando. Aqui eu até trouxe um dado aqui, o nosso superávit primário, né, que é basicamente o quanto a gente arrecadou, né, menos as despesas obrigatórias ali, em outubro está em 180 bilhões de reais. Então, do ano, né, nesse ano. No acumulado, positivo. Isso a gente não via há mais ou menos 8 anos, se eu não me engano, desde 2013. Só que quando a gente coloca o juro da dívida, vira um déficit de 410 bilhões. E esse juro da dívida, né, é a maior parte, obviamente, aqui desses números que eu coloquei. E se o juro continuar subindo com o risco fiscal elevado, esse juro vai aumentar ainda mais, o déficit vai aumentar ainda mais, a inflação pode não aumentar porque o juro já está muito alto, só que aí o câmbio desvaloriza, vem inflação via câmbio. Então é esse círculo vicioso que a gente está falando, assim, essas sinalizações, esse conjunto acaba prejudicando muito, e aí principalmente quem está recebendo lá o auxílio, né, o Bolsa Família. Exato. Só para terminar aqui, né, Vini, eu acho que é muito importante a gente explicar para as pessoas que o mercado nada é mais do que, vamos dizer assim, o placar em tempo real da confiança dos investidores e dos empreendedores no Brasil. E se a confiança no nosso país está em baixa, geralmente isso se reflete em juros maiores ou em câmbio mais desvalorizado, né? Ou seja, uma valorização do dólar. Podemos dar um exemplo aí de 2, 3 coisas de como o dólar impacta na vida das pessoas? Ou seja, é importante a gente falar que o mercado tem uma relação umbilical com a economia, que tem uma relação umbilical com o seu bolso. Então, descuidar ou jogar tudo para o alto e ligar o dane-se para o mercado vai ter impacto também na vida do cidadão médio no Brasil, certo? Exato. Acho que o principal é a gasolina, né? Porque o preço da gasolina é cotado, né, em dólar, né, internacional o preço, e bate diretamente no bolso de todo mundo. Então a gente viu a gasolina há alguns meses aí chegar a quase R$7 em algumas regiões, depois voltou aí para 5 e pouco, mas é um exemplo de custo que bate não só, né, vem do câmbio, bate na inflação, né, no IPCA, e é quase 5% do índice cheio, então é um impacto muito forte, e vai direto para o bolso no nosso bolso, né, no meu também, no seu, de todo mundo aqui. Então acho que é um exemplo bem direto é a questão da gasolina. Eu diria que tudo que está em embalagens no Brasil, então, alimentos, que mais aí vai em embalagem? Produtos, tipo câmera, celular, qualquer coisa praticamente. Embalagem, só para dar um exemplo, né? Um exemplo meio besta assim, mas embalagem vai insumos derivados do petróleo, né? Como polietileno, polipropileno, às vezes PVC, que são importados, vêm em dólar para a nossa economia. Então, o produtor, ou ele começa a operar no prejuízo, ou ele repassa isso para o preço do consumidor, né? Ninguém consegue operar no prejuízo durante muito tempo, então a tendência ao longo do tempo
é que isso tenha uma espécie de repasse para o consumidor, e repasse de preços é mais inflação, que vai impactar na vida de todos, do pobre, do rico, do classe média. Exatamente. Então, a responsabilidade fiscal, na minha opinião, ela é uma condição sine qua non para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, e a irresponsabilidade fiscal, ela impacta a todos, sobretudo as classes mais baixas. Então, eu estou preocupado com os rumos que esse novo governo tem proposto de economia. Espero que eles revejam isso, espero também que o Banco Central independente possa representar uma defesa. Uma né? defesa. O Congresso também ainda tem, o Congresso tem que aprovar, então... E a própria sociedade, aqui todos que estão nos vendo também, hoje existe uma capacidade de pressionar os nossos governantes para que eles não tomem atitudes como essa, certo, Vini? Correto. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E lembrando que estamos em Black Friday, né? A Suno participa da Black Friday. Todas as nossas carteiras superam os benchmarks de mercado, porque nós temos analistas muito bons aqui, como o Vini, né? São mais de 30 analistas aqui, que estão sempre procurando as melhores alternativas de investimento aos nossos assinantes. E na Black Friday é a sua chance de assinar a Suno em condições ultra especiais, tá bom? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.